Bem-vindo a esta talk integrada no Prémio Nacional de Inovação, dedicado ao tema Inovar com Segurança, Inteligência Artificial, Pessoas e Ecossistema. A inteligência artificial está hoje no centro da transformação das empresas. Fala-se muito de produtividade, de automação, de agentes inteligentes, de novos modelos de trabalho e de novas formas de criar valor. Mas há uma pergunta que se tornou essencial. Como é que as organizações conseguem inovar com velocidade, mas também com confiança? Confiança nos dados, confiança nos processos, confiança na tecnologia e confiança nas pessoas que vão usar estas ferramentas no dia-a-dia. É isso que vamos abordar de forma muito prática nesta talk. Estamos nas instalações da Claranet Portugal e para esta conversa temos 3 convidados. Abel Aguiar, Western Europe Channel Sales Director da Microsoft, Cristina Freixo, Innovation Labs e Portfolio Director da Claranet Portugal, e David Grave, Cybersecurity Senior Director da Claranet Portugal. Quando falamos de inovar com segurança, o que é que isso significa na prática? Eu lanço esta pergunta aos 3 e começava pelo Abel. Eu acho que é uma ótima pergunta para começar este painel, e começo por agradecer à Claranet o convite para estar aqui hoje. Inovar com segurança, eu acho que tem que começar por analisar-se o próprio binómio. Há uma ideia de que há um trade-off entre inovação e segurança. Não é algo em que a Microsoft se reveja. Para nós são claramente 2 partes da mesma equação que têm que andar em conjunto para se conseguir, na prática, algum tipo de resultado. Olhando para as 2 partes desse binómio, segurança tem que ser mais do que pura e simplesmente uma ideia de cibersegurança intrínseca. Tem que ser, e pegando um bocadinho nas palavras introdutórias, confiança. Confiança seja do ponto de vista de cibersegurança, confiança do ponto de vista vamos dizer, de legislação e regulamentação, mas também, especialmente quando hoje em dia a inovação está tão próxima destes temas da inteligência artificial, tem que ser também transparência, tem que ser governança e tem que ser também ética. E, portanto, se quisermos, uma perspectiva bastante mais abrangente daquilo que é a segurança. Mas o lado da inovação, se calhar, é um bocadinho ao contrário, é mais estrito. Inovação não é só fazer algo novo, inovação é fazer algo que cria valor económico, de experiência de cliente, de benefício e de aumento de produtividade dos colaboradores, e, portanto, tem que estas 2 dimensões jogarem ao mesmo tempo. Aliás, os estudos que nós fizemos trazem alguns resultados interessantes. Há um estudo que não é nosso, é da KPMG, que diz que 61% das pessoas não confiam na inteligência artificial. E sem confiança, dificilmente haverá adoção, pelo menos do ponto de vista daquilo que é o ambiente empresarial, onde a gestão de risco é diferente. Aquela que fazemos enquanto indivíduos não é igual àquela que uma organização consegue fazer. E, portanto, precisamos dessa adoção, precisamos que esse caminho aconteça para que a inovação seja escalável, e estas 2 dimensões correm em conjunto. Eu acho que este tema já é, hoje em dia, nesta dimensão da inteligência artificial, algo particularmente relevante, e pegando nessa lógica da gestão de risco individual, quando nós olhamos que a vasta maioria das pessoas já utilizam inteligência artificial no seu dia-a-dia, mas nem sempre fornecida pela organização, muitas vezes são ferramentas próprias. Temos aqui um tema de segurança no sentido daquilo que se chama muitas vezes o shadow IT, nesse cenário em que as pessoas utilizam práticas que põem muitas vezes em risco a própria organização. Tema segurança de forma abrangente, e acho que este tema ainda vai, provavelmente David pegará neste tema mais à frente, tornar-se ainda mais desafiante quando começamos a ter esta dimensão de agentes a vir. A IDC prevê que em um espaço curto de tempo venhamos a ter 1,3 mil milhões de agentes espalhados pelo mundo, e, portanto, esta inovação que virá desse lado estará muito mais desafiada por este crescimento exponencial desta realidade. Muito obrigado, Abel. Cristina? E, efetivamente, acho que é um excelente início de conversa, porque, de facto, inovação e segurança são 2 conceitos que tradicionalmente vivem em tensão dentro das organizações. Enquanto a inovação
O que vem ao top of mind é a experimentação, a velocidade, alguma incerteza e até algum risco. Do lado da segurança, o que nos vem automaticamente à cabeça é o controlo, a previsibilidade, a proteção e a confiança. E efetivamente o verdadeiro desafio hoje não é inovar sem risco, é inovar com confiança. E confiança aqui é sinónimo de segurança. E a confiança, efetivamente, é o fator crítico de sucesso para termos a adoção da inovação, porque a adoção efetivamente depende da confiança das organizações, depende da confiança das pessoas, depende da confiança dos nossos clientes. E se não existir efetivamente uma confiança na tecnologia, nos dados que estão a ser utilizados, numa utilização responsável do IA, a inovação verdadeiramente não vai escalar. David. Muito bem. Eu acho que esta é uma questão que pode ser abrangida de muitas formas, e concordo com uma coisa muito com aquilo que o Abel aqui disse e com a Cristina, e há aqui um ponto que o Abel tocou, que é, isto não é só cibersegurança, okay? Nós estamos a falar de segurança de uma forma abrangente, estamos a falar de segurança de informação, estamos a falar de governance, okay? E um exemplo que eu acho que eu acho que costumo usar e acho que é interessante, que é, vamos olhar para a inovação ou para aquilo que estamos a fazer como um carro de Fórmula 1. Se falarmos se olharmos para um carro de Fórmula 1, a primeira coisa que pensamos é a velocidade, 800 cavalos no motor, uma aerodinâmica fantástica. Mas se falarmos com engenharia de Fórmula 1, eles vão-nos falar, os travões. Os travões num carro de Fórmula 1 não estão lá para o carro de Fórmula 1 andar devagar. Estão lá para o carro de Fórmula 1 conseguir controlar e ser capaz de andar de força e depressa nos momentos em que faz sentido andar depressa. Mas ter controlo nas curvas, porque senão o que é que nós vamos ter? Vamos ter um acidente a alta velocidade. E inovação é isto, a inovação é um equilíbrio. Não existe, e tal e qual como a Cristina disse aqui, não existe inovação sem risco. Inovação nós temos que correr risco. Mas temos que correr risco de uma forma controlada, não é? A organização quer atingir determinados objetivos. E é aqui que entra a segurança. A segurança é um enabler, é aquilo que nos permite andar depressa, mas atingir um objetivo com segurança. Portanto, esta dicotomia de que a segurança e a cibersegurança não têm que ser o Ministério do Não. Muitas vezes vimos isto acontecer inúmeras vezes. Mas a cibersegurança, a segurança da informação são um parceiro inalienável deste caminho que nós queremos fazer, porque nós queremos que ele tenha sucesso e queremos ser capazes de inovar de forma rápida e controlada muitas vezes. Again, again and again. Obrigado, David. Abel, qual é o grande shift que a inteligência artificial está a trazer às organizações? Eu acho que ainda estamos a aprender o que é que esse shift será na realidade. Mas se calhar começar porque esse shift, não é? Porque poderíamos não o fazer. E nós todos os anos fazemos um estudo que se chama World Trend Index e o ano passado já vinha um bocadinho este indício de que, e os números são mais ou menos estes, 80% dos colaboradores dizem que não conseguem fazer todas as tarefas que têm que fazer no seu dia-a-dia. Falta de tempo, falta de energia, falta de ferramentas, mas o que é facto é que não o conseguem fazer. Ao mesmo tempo, 53% dos líderes dizem que precisam que as suas organizações sejam mais produtivas para continuarem relevantes, para continuarem competitivas no mercado. Isto é uma equação que não tem solução. Fazer mais do mesmo não vai resolver esta equação. E é aí que algo como a inteligência artificial pode mudar este paradigma e fazer esse tal shift, resolvendo esta equação. Agora, quando nós olhamos como é que as organizações têm que se adaptar a esta realidade, é onde as coisas começam a ficar um bocadinho mais complicadas. Em primeiro lugar, porque a tendência normal que nós temos é de pensar nisto como um tema tecnológico, e não é um tema tecnológico, é um tema intrinsecamente organizacional.
É um tema de pessoas, é um tema de cultura, porque a tecnologia provavelmente será a parte mais fácil de resolver. E isto obriga a que se repense a organização como um todo. Repensa-se desde aquilo que é o seu objetivo macro, se ainda faz sentido ao abrigo daquilo que é a nova realidade da inteligência artificial, repensa-se do ponto de vista daquilo que é o papel do colaborador nessa mesma organização, repensa-se os processos, tudo isto tem que ser pensado. Nós olhamos normalmente para isto em 4 dimensões. Enriquecer a experiência do colaborador, muito à volta da capacidade e da produtividade, no nosso caso muito ligado aos temas de Copilot, em que queremos dar ao colaborador a capacidade de amplificar o seu engenho humano, vamos dizer assim. Temos uma segunda dimensão que tem a ver com a relação com clientes e fornecedores, muito à volta de todo o trabalho de automação de contact center ou automação da função de quem faz este tema. Mas há um caso muito engraçado que nós fizemos aqui em Portugal, que foi com o IFP, utilizando a inteligência artificial como uma forma de quebrar a barreira linguística. Nós antigamente, a nossa população imigrante era nativa portuguesa, hoje em dia não é. E, portanto, é muito difícil as pessoas que trabalham no balcão do IFP interagir com esta população. E, portanto, a inteligência artificial como mecanismo de aproximar o cidadão da própria estrutura. Processos de negócio, desde a otimização de fluxos de consumo energético tão relevantes nos últimos anos, até a logística, tudo isso são temas particularmente sólidos de transformação. E depois o último tem a ver com mudar ou criar modelos disruptivos. Há um que eu gosto particularmente, que tem a ver com a forma como a inteligência artificial nos está a permitir limpar os fundos do mar, detectando redes que ficam aí. E, portanto, esta é a primeira lógica. Como é que nós vemos depois isto a entrar e colando com o tema dos agentes, que é um tema que está muito em voga? Hoje em dia, uma relação que é essencialmente pessoa, instrumento de inteligência artificial, um companheiro a qual nós fazemos perguntas. Uma segunda dimensão que nós vemos é entrar como entregar algumas tarefas ao agente para fazer, coisas pequenas que nós pedimos para fazer, há um exemplo que eu uso que tem a ver com um vendedor, não é? Uma coisa é o vendedor dizer assim, diz-me o que é que se passou com o cliente X. A outra é todas as noites vê a minha caixa do correio e vê se há coisas deste meu cliente e manda-me todos os dias de manhã. Ou vê no CRM se houve incidências com este cliente e pomos uma tarefa entregue. A terceira é no limite, se eu tiver, enquanto comercial, 10 contas para gerir, eu crio um agente que é ele próprio um gestor de conta e cada um tem um gestor de conta dedicado. E, portanto, este tipo de evolução irá acontecer, obriga a esta transformação. O que é que eu diria só como ponto final? 4 ou 5 notas que eu acho que são muito relevantes para o sucesso, porque aquilo que nós temos visto é que a maioria das implementações tem tendência a falhar quando não são feitas com esta perspectiva. Trabalhar isto com o apoio direto daquilo que é a liderança, senão não funciona. 2, criar uma estrutura muito de campeões ou champs que tragam a experiência do terreno para aquilo que é a realidade desta transformação. 3, o trabalho cultural de adoção que se agarra e, no limite, também ter bons parceiros para fazer esse caminho. Muito obrigado, Abel. Cristina, e como é que se transforma esta visão de inovação concreta dentro das organizações? Efetivamente, a inteligência artificial está a trazer um shift profundo nas organizações e isto não passa por ser uma simples evolução tecnológica. Não estamos só a automatizar processos. Eu quase que me atrevia a dizer que estamos perante uma mudança da anatomia das organizações e até dos próprios modelos de negócio. A Microsoft, num dos estudos que o Abel já referiu, fala nas Frontier Firms, que são organizações que estão, de facto, a redesenhar a sua estrutura à volta da colaboração entre pessoas e os agentes de IA. E significa que esta transformação não pode ser apenas tratada como uma adoção de tecnologia. Temos processos, temos pessoas, temos a tecnologia e, portanto, é uma transformação muito mais abrangente, uma transformação organizacional. Na visão da Claranet, existem 2 pilares fundamentais. Um pilar que deverá
criar aquilo que são as fundações, ou seja, os carris, para que possamos, em cima desses carris, acelerar com iniciativas que estejam efetivamente alinhadas com aquilo que são as prioridades concretas do negócio. Isto porque o que nós queremos que a inteligência artificial nos traga é impacto e valor. A pergunta não será onde é que podemos utilizar a inteligência artificial, mas sim onde é que conseguimos criar esse impacto. E verdadeiramente a vantagem competitiva vai estar na capacidade de combinar estas fundações que vão alavancar a velocidade com a execução rápida alinhada com o negócio. E verdadeiramente, quando uma organização partilha uma transformação deste género, ela partilha em forma de use cases, ou seja, o que nós escalamos efetivamente é o valor que essas transformações trazem para as organizações. Obrigado, Cristina. David, como é que falou um bocadinho ali dos travões, da questão da segurança, como é que se evita de facto que a segurança seja vista como esse travão, como esse bloqueio? Acrescentando valor. Que eu acho que é algo que está a falhar aqui um bocadinho nisto da adoção da inteligência artificial. De facto, as organizações ainda não estão a adotar a inteligência artificial. Estão a consumir inteligência artificial em diferentes moldes. Okay? Mas o que há é quase uma resolução de ano novo. Não é? Alguém decidiu a partir agora é que eu vou para o ginásio. E fez... E tem a assinatura, fez a subscrição do ginásio mais caro. Até comprou umas sapatilhas e um equipamento. Não mudou foi mais nada. E sem esforço, sem compromisso, não existem resultados. E é isto que nós estamos a ver nas organizações. Alguém decidiu, nas organizações, a partir de agora nós vamos ter uma empresa e vamos ter ferramentas de inteligência artificial para todos os colaboradores. Temos aqui uma subscrição. Disponibilizamos para todas as equipas, mas e agora? Qual é que é o verdadeiro objetivo? O que é que nós queremos obter tirar partido daqui? Vamos ajudar as pessoas a tirarem partido destas ferramentas? E quando tivermos uma partilha inadvertida de informação, um bocadinho como dizia aqui o Abel, as pessoas estão cansadas, precisam de ajuda, e eles quando olharam para a inteligência artificial, e aqui é a parte positiva da adoção, para nós não termos o Shadow IT ou o Shadow AI, que é nós temos que perceber porque é que as pessoas fazem e tomam determinadas ações. E temos que lhes dar formação, porque um colaborador que está altamente pressionado pelo trabalho, que está cansado de fazer aquela tarefa repetitiva que leva 4 horas todos os dias, olha para o browser e diz: tem aqui uma ferramenta fantástica que me vai fazer isto em 20 minutos, vai-me poupar. Nós temos que ser empáticos e entender que aquela pessoa pode ter posto em risco informação sensível da organização, mas eu dei-lhe formação, eu dei-lhe awareness daquilo, eu expliquei-lhe que aqueles dados podem ser usados para treinar aquele modelo de inteligência artificial e alguém com o prompt correto consegue retirar aquela informação mais tarde. E eu não fiz isso. Portanto, não é só consumir, é fazer um processo de adoção, é formar as pessoas e explicar-lhes dos riscos. Porque é que eu agora tenho uma série de ferramentas dentro de casa que eles podem usar aquelas em detrimento de outras, e é assim que nós com a inteligência artificial conseguimos tirar valor e com a cibersegurança conseguimos mostrar que estamos aqui para proteger o valor. Porque no dia em que com estes projetos correrem mal porque a informação da empresa se perdeu, estes projetos vão ser cancelados. E os utilizadores não querem perder agora estas ferramentas. Portanto, nós somos um enabler e somos um protetor destes projetos, porque nós queremos que estes projetos corram bem e que tenham uma adoção significativa nas organizações. Obrigado, David. Cristina, como é que se alinha esta questão da segurança com as equipas de inovação? É assim, claramente eu vejo esse alinhamento orientado no propósito e em objetivos comuns. Se a inovação medir apenas velocidade, se a segurança medir apenas redução de risco, inevitavelmente estas duas equipas vão ter caminhos divergentes. E, portanto, o que nós temos é que fazê-las
convergir para os mesmos propósitos, para os mesmos objetivos. E claramente o mesmo propósito e o mesmo objetivo, no caso desta transformação com a inteligência artificial, passa por medir o impacto de negócio, medir a adoção, medir a confiança e a capacidade de escalar. Obviamente isso exige modelos de trabalho colaborativos, equipas multidisciplinares. No final do dia temos que co-criar desde o início e ter um governance contínuo em vez de termos uma validação tardia no fim do caminho. E o objetivo é que ambas as equipas trabalhem de uma forma acelerada, com confiança e verdadeiramente que criem valor no final. David, está alinhado com esta percepção? Estou. É importante pôr as duas equipas a falar a mesma linguagem, uma linguagem de risco versus retorno. Okay? Mas temos de ter aqui nas organizações nós falamos muitas vezes de KPIs, então os KPIs têm que estar alinhados. Okay? Portanto, novamente, não existe inovação sem risco e, portanto, temos que encontrar aqui qual é o equilíbrio em que vamos ter entre o risco e o retorno que a organização quer obter. Portanto, se tivermos as duas equipas alinhadas nisto e com esta identificação, acho que facilmente conseguimos ter aqui resultados. Portanto, temos que mudar aqui, muito possivelmente, os KPIs das duas equipas. Não podemos ter uma equipa que vai tendência a minimizar o risco a todo custo. Não é possível inovação. Também não podemos ter inovação sem... A inovação não pode pôr em causa os ativos que a empresa quer proteger e a sua capacidade de fazer negócio. Eu acho que é perfeitamente possível fazermos isto. Até podemos olhar para isto quase como quando estamos no jogo de bowling, não é? De vez em quando nós queremos maximizar o retorno e não sabemos para onde é que vai a bola, não sabemos jogar muito bem, então levantamos ali uns guardrails. É isto que aqui a equipa de cibersegurança vai estar a fazer. Vai levantar ali uns guardrails. Depois, a partir daí, as regras do jogo podem seguir. Vou-lhe fazer aqui só uma outra pergunta, porque falamos aqui na velocidade de adoção da inteligência artificial, da questão da inovação, da fiabilidade, e nós sabemos que as grandes empresas têm um conjunto de regras muito bem definidas, procedimentos e afins, que não existem tanto nas PME. O que é que acontece quando numa PME ainda não se adotou a inteligência artificial e começam a surgir colaboradores ou trabalhadores que têm subscrições, ou nem isso, ou que simplesmente utilizam essas ferramentas de forma gratuita só para tentar responder de forma mais rápida ao trabalho? Foi o que aconteceu desde que nós tivemos a internet. Agora estamos a falar de inteligência artificial. Há uns anos atrás falávamos da adoção da cloud e do software as a service, dos drivers, quando se passou a ser o software por subscrição, e das ferramentas de colaboração, não é? O que é que nós vimos? Se nós não disponibilizarmos essas ferramentas corporativas aos utilizadores, eles vão usá-las na mesma. Okay? Nós sabemos que isso vai acontecer. E, novamente, o que é que falamos? Pessoas altamente pressionadas no seu tempo só querem ter um bocadinho mais de espaço durante o dia. É o que vai acontecer. Vamos expor informação. E vai dificultar este tipo de situações e os riscos e as consequências, por exemplo, de exposição de informação, é o que pode matar um projeto de inteligência artificial, uma adoção no futuro, se eu tiver uma má experiência. Não é? Então tem que ser eu, juntamente com o meu IT, com uma equipa de adoção, com a minha equipa de direção, a criar aqui uma estratégia de inteligência artificial, mas que passe pela formação das pessoas, para elas entenderem que determinados comportamentos em qualquer uma das ferramentas podem pôr a organização em risco. O utilizador nas nossas organizações tipicamente não tem uma postura maliciosa. Muitas das vezes eles acabam por pôr em risco a organização porque simplesmente não sabem. Então vamos fazer o awareness, dar-lhe a ferramenta, explicá-lo como é que ele pode usar. Obrigado, Abel. E aqui traz-nos também um bocadinho qual é o papel do ecossistema
em todo este contexto de cooperação e de promoção da adoção da inteligência artificial? Eu acho que primeiro, eu acho que não há ecossistema nenhum hoje em dia que não esteja a olhar para estes temas da inteligência artificial, pela puríssima razão que é muito prevalente e que se vê o impacto com múltiplas capacidades. Mas se calhar começar por o papel do ecossistema tem muito a ver com o grau de maturidade que nós vemos no mercado e há de evoluir à medida que esse mercado e as organizações também evoluírem. Pegando no conceito que a Cristina trouxe, que é um conceito que nós criámos mais ou menos há um ano e meio, este conceito de frontier firm, empresa de fronteira, não é uma tradução propriamente muito feliz. Aquilo que nós conseguimos ver é o seguinte: só cerca de 20 e qualquer coisa empresas no mundo é que estão neste estágio, com diferentes percentagens em cada país, diferente percentagem em cada indústria, mas é mais ou menos isto. O que significa que a vasta maioria das empresas ainda estão num estágio em que não se redesenharam à luz desta realidade. Há um estudo feito pela Deloitte que diz que cerca de 47% das empresas acham que não têm a infraestrutura, as ferramentas, os dados, as competências humanas para fazer este caminho ainda. Há 80 e qualquer coisa que, apesar de já terem parte destas componentes, se calhar já foram comprar a subscrição do ginásio e as sapatilhas, ainda não se começaram a redesenhar à luz desta nova realidade. E, portanto, se eu olhar para um ecossistema em sentido lato e começar, se calhar, precisamos da academia para formar pessoas, precisamos das instituições públicas para criar mecanismos de incentivo para este caminho. Precisamos, eventualmente, de um ecossistema vibrante de startups que traga soluções inovadoras e disruptivas. E depois precisamos, eu diria, de 3 grandes componentes. Os vendors tecnológicos como nós, os parceiros integradores como a Claranet e os próprios clientes que têm que fazer parte deste ecossistema. Se calhar, começando por nós, temos que garantir que criamos soluções que respeitam o tal princípio de confiança e nós aí trabalhamos em cima de 2 dimensões básicas, uma que nós chamamos inteligência e outra que nós chamamos confiança. Inteligência no sentido de que as ferramentas que nós criamos tentam compreender aquilo que é a organização, o colaborador, e portanto não são inócuas a esta realidade, herdam as políticas de segurança que vêm da própria organização e transportam essa realidade, portanto este tipo de inteligência. Segundo, o tema de confiança, garantindo o cumprimento de todas estas dimensões regulamentares, de governança, e aliás as ferramentas que estamos a fazer sair agora, por exemplo, estão a trazer exatamente esta observabilidade para o tema dos agentes, e isto, fazendo aqui um bocadinho a ponte com o tema das PMEs, cabe-nos a nós também garantir que entregamos soluções às PMEs que lhes facilitam a vida, que lhes democratizam o acesso a coisas que antigamente seria muito difícil de obter. Segundo, quando nós olhamos para aquelas 2 realidades, portanto, ainda não começaram a redesenhar os seus processos, não se sentem preparadas, é onde os parceiros exercem um papel crítico. Parceiros como a Claranet conseguem, junto dos clientes, analisar aquilo que é a sua situação, identificar para onde é que devem começar, por exemplo, e pegando aqui no tema da confiança, a quantidade de empresas que nós tivemos no mercado que arrancaram com tentativas de processos de inteligência artificial para parar logo a seguir, porque chegaram à conclusão que não tinham os seus dados preparados, quer seja do ponto de vista de repositório técnico, quer seja, acima de tudo, classificação e de segurança, é enorme, e portanto tiveram que dar um passo atrás para depois dar um passo à frente, e isso é importante também que os parceiros com que eles trabalham tenham estas valências, não é? E depois fazer todo o processo de adoção, desde, se quisermos, pilotos, provas de conceito, até escalar e garantir que isto tudo acompanha nesta realidade, ao mesmo tempo que trabalha com os clientes para garantir a capacitação dos recursos humanos para fazer esse trabalho, há o ajuste dos processos de negócio, e que trabalham também isto, lá está, com a coordenação com as lideranças dos próprios clientes. E isto leva-me para o último ponto do ecossistema, que são os próprios clientes. Donos dos seus dados, da sua realidade, com as suas políticas,
com os seus dilemas, as DORAs, os NISTs, algumas delas cotadas em bolsa e, portanto, com deveres de informação, com responsabilidades do ponto de vista de sustentabilidade, todas estas realidades que constroem este ecossistema. E, portanto, acho que sem alinharmos estas componentes todas, dificilmente teremos sucesso, mas acho que estamos a fazer um caminho extraordinário nos últimos 2-3 anos para chegar ao sucesso. David, deram aqui já alguns exemplos de provas de conceito, de projetos a serem implementados em grandes empresas, em PMEs. Pode dar-nos aqui alguns exemplos também de projetos de IA que já tinham sido implementados e que tenham tido bons resultados, que sejam projetos piloto e que possam ser replicados noutras organizações? Com certeza. Nós podemos identificar aqui os projetos, muitos deles estão sempre ligados, ou maioritariamente estão ligados a grande tratamento de volumes de dados. Dando aqui um exemplo concreto para PMEs, nós temos visto alguma adoção de bastantes mecanismos de IA que podem ser aplicados em coisas tão simples quanto a inserção de encomendas. Okay? E temos visto impactos significativos em inserção de encomendas e faturação em sistemas. E só isso já estamos a fazer. Parece um use case insignificante, mas para uma pequena e média empresa portuguesa, se calhar significa libertar 1 ou 2 recursos que podem executar outro tipo de tarefas. E este tipo de use case qualquer organização portuguesa consegue identificar. Okay? E já vamos ter uma pessoa que não vai estar, e nós vimos isso inúmeras vezes, a passar simplesmente dados de um sistema para outro, que podemos automatizar rapidamente com a inteligência artificial. Depois, no espectro, por exemplo, da segurança de informação, nós temos visto aqui o tratamento de grandes volumes de dados, que é algo que, para um analista, por exemplo, de segurança, é totalmente diferenciador. E, novamente, até não estamos a substituir as pessoas, nós costumamos dizer que estamos a dar-lhes superpoderes, porque de facto temos analistas que estão altamente focados agora no resultado final e já estão a entrar no processo numa fase de decisão. Porque eu tive aqui um mecanismo de inteligência artificial que muito rapidamente foi capaz de levantar uma série de volumes de dados significativos e a partir deste momento fazer um trabalho repetitivo que eu fazia, que pode ser simplesmente abrir um cabeçalho de um e-mail, comparar um IP, ver se passou uma série de verificações. Isto era um trabalho manual que um analista tinha que fazer. Neste momento ele já recebe esta análise pré-feita e só tem que tomar uma decisão. Okay? Nós podemos encontrar paralelismos destes para todo lado, desde do retalho, na saúde, no setor financeiro. Portanto, ficam aqui alguns exemplos para podermos explorar. Abel, e a Microsoft também tem muitos exemplos, pode dar aqui alguns, nomeadamente no mercado nacional. Se calhar eu vou começar com um exemplo, ou com 2 que não são nacionais, mas que eu gosto particularmente. E até porque são casos públicos e, portanto, facilmente consultáveis. A Heineken, que é um tema que é fácil de se relacionar. E a Heineken fez uma transformação muito significativa de toda a estrutura de marketing e vendas, e eu gosto particularmente do caso da Heineken porque numa altura em que se pensa tanto inteligência artificial como uma forma de reduzir pessoas, a Heineken fez um projeto todo assente em aumentar receitas. Desde identificação de padrão de consumo, até aceleração de cadeias de entrega, até capacitação das forças de vendas através desses mesmos insights e fazê-lo de uma forma brutalmente automatizada. E isto, o que é que permite? Permite que os colaboradores foquem naquilo que são os trabalhos que normalmente são aqueles que eles mais gostam, de maior valor acrescentado, retirando uma carga administrativa grande, e isto tem não só impacto do ponto de vista da produtividade, mas também tem impacto do ponto de vista da satisfação do colaborador e, portanto, reduz a attrition, a probabilidade de saída, tem aqui um conjunto grande de valências. O segundo, também internacional, e porque é um tema também muito na ordem do dia, é um projeto que nós fizemos com o NHS no Reino Unido, e mais uma vez são casos públicos e, portanto, consultáveis. O NHS, o Serviço Nacional de Saúde inglês, peço desculpa, mas obrigado.
E o Serviço Nacional de Saúde inglês, o que fez foi um piloto com 30 mil pessoas, que essa é uma coisa interessante, um piloto com este tipo de magnitude. Com essa dimensão. E o nível de aumento de produtividade, ou, se quisermos, tempo libertado por tarefas, por utilização, no caso foi Copilot, mas do ponto de vista quer de transcrição de consultas, a aceleração dos processos, e isto, numa altura em que temos tanta dificuldade do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, olhar para este tipo de casos e trazer estes benefícios, são por demais evidentes. Há alguns exemplos aqui nacionais, e eu já passei pelo do IFP, mas ao nível da banca, por exemplo, temos vários casos aqui em Portugal com aceleração de processos de scoring, com capacitação do ponto de vista de canais logísticos, que também é uma área muito fácil de identificar, modelos de otimização, desde otimização de processos de cargas até processos de contact center, em que aquela coisa tradicional que nós temos, infelizmente, que é cada vez que estamos a saltar num call center para o outro e depois temos que contar a história ao que vem a seguir, não é? O que a inteligência artificial permite de uma forma muito simples é, se a primeira chamada estiver a ser ouvida, a transcrição já entra direto no próximo e entra de forma sumarizada, permitindo que ele não tenha que ler tudo. Claro. Além disso, as chamadas todas transcritas permitem alimentar uma base de conhecimento que acelera o processo de resolução. Portanto, em todos os setores há exemplos. Vou deixar o último mais por uma questão de desafio, que é eventualmente um dos que está, e seguindo os meus pilares, não é? O último, que é a curva da inovação, é eventualmente um dos que está altamente desafiado, que é, por exemplo, a consultoria. Aquilo que era o trabalho de consultoria, muitas vezes assenta em número de horas de carga humana, hoje em dia está altamente desafiado e, portanto, está completamente a reinventar, está completamente a reinventar o seu negócio à luz daquilo que é a inteligência artificial. Nós estamos na talk do Prémio Nacional de Inovação, não podíamos deixar de finalizar esta talk sem falar aqui sem deixar aqui uma mensagem sobre as empresas que querem inovar hoje, e não só na área de inteligência artificial, que é uma das grandes ferramentas que estamos a fazer, mas que mensagem querem deixar a estas entidades que querem inovar? Cristina? É assim, claramente não é um momento para observar a inovação à distância, mas também não é um momento para inovarmos de forma isolada. A inteligência artificial trouxe uma velocidade de transformação estonteante e que implica que dificilmente as organizações vão conseguir acompanhar de forma isolada e em stand-alone. É um bocadinho aquele ditado: se queres ir depressa vais sozinho, se quiseres ir longe vai acompanhado. E é aqui o papel preponderante do ecossistema. É crítico criar ligações entre as organizações, as pessoas, os parceiros tecnológicos, as universidades, o ecossistema vibrante das startups e os clientes, porque verdadeiramente o valor nasce da combinação destas diferentes competências, destas diferentes perspectivas e destas diferentes capacidades de execução. Outra coisa que eu acho que é fundamental é tornar a inovação compreensível e acessível a todos, quase democratizar a inovação. A inovação tem que sair para fora das equipas tecnológicas e tem que ser integrada no trabalho real para que as pessoas se apercebam do seu valor e como é que isso tem impacto no negócio. E pegando aqui um bocadinho naquele que vai ser o novo papel das pessoas no novo mundo da inteligência artificial, é desafiar as pessoas para efetivamente co-criar o futuro das organizações e começá-las a deixar assumir o seu papel que vai acontecer num futuro muito próximo. Deixar que as pessoas tenham um papel de execução e passar a ter a capacidade de orientar, decidir, criar contexto e ter pensamento crítico.
E de facto eu acho que é isto que vai gerar o grande impacto da inovação e termos aqui melhores decisões e maior criação de valor. Obrigado, Cristina. David? Bem, estarmos aqui um bocadinho o que é inovar, não é? Inovar não é adotar inteligência artificial. Okay? Ou tecnologia, sim. Podem ser processos, podem sim. A inteligência artificial é um acelerador e é um enabler, e eu acho que a inteligência artificial traz aqui uma coisa que eu acho que é super interessante para a inovação, que é a barreira à entrada. A barreira à entrada para muitos processos diminuiu. Portanto, eu agora posso ter uma ideia concreta, posso testar muito rapidamente um conceito, posso testar um interface, posso quase criar uma nova aplicação, até em algumas horas posso criar um mini website e testar um conceito. E isto é interessante e é importante para a inovação porque nos permite fazer uma coisa muito simples, que é errar depressa. Okay? Inovar muitas vezes é isto, é errar depressa, é testar uma série de coisas, porque às vezes eu vejo nestes temas de inovação, quer dizer, as empresas quase que acham que vão criar agora aqui um processo de inovação, vou ter uma ideia que vai ser espetacular e todas as ideias vão dar certo. Não é assim, inovar não é assim. Mesmo uma ideia que vai ter sucesso passou por muitas iterações e muitas delas se calhar falharam, mas aprendemos alguma coisa. Portanto, eu acho que é importante errar depressa, não ter medo de errar e olhar aqui para a inteligência artificial. Eu acho que isto é uma altura fantástica para ser empreendedor e para ser inovador, não é? Portanto, eu posso muito rapidamente, até com contas e com acesso a uma série de ferramentas super democráticas, testar um produto, testar um sistema, testar uma ideia, receber feedback. Eu acho que é um momento fantástico para ser inovador e para ir atrás de inovação. Abel, para concluir. Para concluir, primeira nota em que acho que inovar é um imperativo e é um imperativo para todas as organizações, acho que é particularmente para as organizações em Portugal. E se olharmos para o tema da inteligência artificial, e apesar de Portugal ter estado a fazer um caminho de crescimento nos últimos anos, nós lançámos agora em maio um AI Diffusion Report e, portanto, apesar desse caminho de crescimento, as economias, especialmente asiáticas, e mesmo alguns dos nossos países membros da União Europeia estão a crescer mais rápido do que nós. E se acontecer com a inteligência artificial, o mesmo que aconteceu, por exemplo, com a Revolução Industrial ou com a eletricidade, vai haver uma correlação direta entre PIB per capita e a aceleração neste tipo de matérias e, portanto, para nós, enquanto país, é muito importante fazer esse caminho. A inovação é um imperativo nesse sentido. Eu diria como 3 notas finais da inovação, eu diria, é muito importante que tenhamos lideranças alinhadas com aquilo que se quer fazer, ou seja, que seja um plano da empresa e alinhado com a empresa e que depois daí deriva o resto, valores, missão, cultura, incentivos, e que tudo alinhe nesta estrutura, portanto, ponto 1. Ponto 2, pessoas. Eu acho que precisamos de preparar as pessoas, quer seja os colaboradores atuais das organizações, quer seja os que estão a sair da faculdade hoje em dia. O modelo antigo de aprendizagem provavelmente já não funcionará. A ideia antiga era nós começávamos a aprender a fazer e depois ganhávamos o espírito crítico para poder identificar se aquilo que estava feito estava certo ou errado. Não é? Hoje em dia, quando parte desse fazer já não vai ser feito por nós, como é que nós garantimos que as pessoas vão ter espírito crítico? Não é? Com menos júniores, como é que vamos ter séniores? E, portanto, há aqui um conjunto de desafios grandes de capacitação da organização, mas da gestão de talento e das pessoas. E o último, eu diria, que é garantir que ao arrancar este caminho têm as competências necessárias para o fazer. E se calhar, rematando com o ponto inicial do inovar com segurança, é que têm não só as capacidades para fazer a inovação, mas também as capacidades para o fazer em segurança. Se não as tiverem e não as conseguirem desenvolver, que utilizem ferramentas e parceiros que consigam trazer isto para a mesa de trabalho. Muito obrigado aos 3. Desta talk fica uma ideia muito clara. A inteligência artificial é uma realidade que está a entrar nas organizações muitas vezes mais depressa do que os próprios processos internos conseguem acompanhar. Mas inovar com inteligência artificial não passa só por utilizar novas ferramentas, como vimos. É escolher bem onde vão ser usadas. É preparar as pessoas, é proteger os dados, é criar regras simples e claras, é envolver
segurança desde o início e a trabalhar em ecossistema, porque nenhuma organização faz esta transformação sozinha. A inovação precisa de velocidade, mas também de confiança. E esse é talvez o grande desafio dos próximos anos. Não apenas adotar a inteligência artificial, mas adotá-la bem. Muito obrigado. Voltamos para a próxima talk do Prémio Nacional de Inovação.